Fala pessoal, hoje vamos com Camus, o absurdismo. E eu vou fazer uma relação entre o absurdismo, o niilismo, o existencialismo cristão e o existencialismo ateu. Então esse é o assunto desse vídeo, mas antes de começar o assunto do vídeo, eu vou fazer um convite especial agora para vocês. Hoje estamos no último dia, hoje às 23 horas e 59 minutos, as inscrições vão fechar para vocês se inscreverem aí no meu curso de filosofia online chamado Filosofia 360 Graus. Esse é um curso completo de filosofia, é um curso que tem mais de 1000 alunos e é um curso que vai dos gregos aos contemporâneos e eu falo de todos os grandes filósofos, de todas as grandes linhas teóricas e eu vou manter o mesmo valor da última turma. E eu não sei quando vou abrir novamente a próxima turma, porque isso depende dos compromissos que eu tenho com a universidade. Então fica o convite para vocês conhecerem a estrutura do curso, conhecerem como eu abordo a partir da estrutura, que conteúdos caem, portanto, né, quantidade de páginas, horas de aulas que vocês vão receber. Então fica o convite para conhecerem e para estudarem filosofia comigo. Bom, gente, como eu falei no início, então hoje eu vou tratar do absurdismo de Camus. Vou mencionar aqui o primeiro capítulo da obra, O Mito de Sísifo, que é um clássico de Camus. Então vamos ao assunto para depois no final relacionar com outras linhas teóricas. Eu vou mencionar o primeiro capítulo, né, aqui que menciona o absurdo e o S. Vou mencionar sempre a palavra S, porque é melhor falar S do que essa palavra aqui no YouTube. Como vocês sabem, né, é um pouco complicado, então sempre mencionarei o termo S aqui quando vou fazer referência a esse termo. Diz ele então, né, no início da obra, só existe um problema filosófico realmente sério, o S. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Então, para ele, a grande questão filosófica central, fundamental, é julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. A grande questão é se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Mais para frente ele diz, se eu me pergunto por que julgo que tal questão é mais premente que tal outra, respondo que é pelas ações a que ela se compromete. Nunca vi ninguém morrer por causa do argumento ontológico. Galileu, que sustentava uma verdade científica importante, abjurou dela com a maior tranquilidade assim que viu sua vida em perigo. Em certo sentido, fez bem. Essa verdade não valia o risco da fogueira. E claro, aqui ele estava mencionando, comparando aí ao Giordano Bruno, né, que defendeu o heliocentrismo e foi para a fogueira. Então, o Galileu, né, ele depois que ele foi aí chamado, ele deu para trás, né? Daí ele teve a prisão aí domiciliar e desdisse aquilo que ele defendia na sua concepção da física. Essa verdade não valia o risco da fogueira. É profundamente indiferente saber qual dos dois, a Terra ou o Sol, gira em torno do outro. Em suma, é uma futilidade. Bom, aqui obviamente ele está mencionando isso para exemplificar, para mostrar que sim, a grande questão é justamente se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Essa é a grande questão. Óbvio que não é uma futilidade, mas aqui, né, o peso desse argumento, o peso dessa palavra justamente para mostrar que tudo é secundário em relação à questão central da vida valer ou não valer a pena ser vivida. Mas veja em contrapartida que muitas pessoas morrem porque consideram que a vida não vale a pena ser vivida. Julgo então que o sentido da vida é o mais premente das perguntas. A grande questão posta filosoficamente falando, e não apenas filosoficamente falando, mas a grande questão é justamente se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. E, portanto, qual o sentido da vida. Mas vou destacar mais dois trechinhos rápidos aqui. Começar a pensar é começar a ser atormentado. A sociedade não tem muito a ver com esses começos. O verme se encontra no coração do homem. E aqui, né, ele está mencionando isso tudo em relação à palavra S, né? Então, começar a pensar é começar a ser atormentado. E aí vem todas as questões, os problemas e a possibilidade, então, de findar. Decidir,
findar, nesse sentido, né, que eu estou mencionando aqui. Para concluir, mais para frente ele diz: viver naturalmente nunca é fácil. Continuamos fazendo os gestos que a existência impõe por muitos motivos, o primeiro dos quais é o costume. Morrer por vontade própria supõe que se reconheceu, mesmo instintivamente, o caráter ridículo desse costume, a ausência de qualquer motivo profundo para viver, o caráter insensato da agitação cotidiana e a inutilidade do sofrimento. Num universo repentinamente privado de ilusões e de luzes, pelo contrário, o homem se sente um estrangeiro. E aqui já mencionando inclusive o outro romance dele, né, O Estrangeiro. É um exílio sem solução, porque está privado das lembranças de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e a sua vida, o ator e o seu cenário, é propriamente o sentimento do absurdo. Então quis mencionar esse início do capítulo aqui, o capítulo 1, né? Depois ele continua, são capítulos curtos, né? Mas eu menciono apenas alguns trechos justamente para chegar à pergunta central, que é a pergunta sobre o sentido da vida, e a conclusão dele, que é a conclusão do absurdo. Mas afinal de contas, o que é o absurdo, né? Então, de modo muito geral, o absurdo ele se refere justamente ao conflito entre, de um lado, a gente pode falar de dois lados, né? E o conflito desses dois lados é justamente o absurdo. De um lado, a tendência humana de buscar significado inerente à vida, e isso justamente o que ocorre na maioria das vezes. Os seres humanos buscando sentido, buscando significado para a existência. E na busca do sentido, na busca do significado, elas acabam construindo verdades, elas acabam construindo valores, elas acabam construindo esse sentido. Porque elas buscam. Será, mas ele existe? Se ele não existe e as pessoas encontram, porque elas constroem. Se elas buscam e não encontram, talvez porque não existe. Enfim, né? Então, a busca pelo sentido, de um lado, é essa busca contínua pelo significado inerente à vida, e de outro, a inabilidade humana para encontrá-lo. Então, tem essa busca humana pelo sentido, pelo significado, mas por outro lado, a inabilidade humana de encontrar o significado, o sentido. Então, a grande questão posta aqui é justamente essa da inabilidade humana, o ser humano que não consegue encontrar o sentido. Por isso que quando ele fala de absurdo, ele está falando não significando esse absurdo o logicamente impossível, mas sim o humanamente impossível. A grande questão aqui é da inabilidade humana de encontrar o sentido, portanto não é logicamente impossível, mas é humanamente impossível encontrar esse sentido. Então, tendo como parte, como pano de fundo, essa tese do absurdo enquanto a inabilidade humana de encontrar o sentido, eu passo aqui, então, a uma comparação a essas visões filosóficas, né? Como eu mencionei no início do vídeo, o existencialismo ateu, o existencialismo monoteísta, o cristão, né? O absurdismo e o niilismo. Bom, o que eu vou falar agora está presente no tópico da Wikipédia chamado absurdismo. Então, uma pequena comparação que eu achei super útil aqui para a gente mencionar. Eu vou ler, então, as 5 questões e dar a resposta direta dessas linhas teóricas aí em relação a essas questões. Só lembrando aqui rapidamente, né, o existencialismo cristão vem com Kierkegaard no século XIX, é o primeiro grande nome do existencialismo, que fala que a verdade é a subjetividade e trata a existência humana como objeto filosófico. Então o existencialismo, de modo geral, analisa a existência humana e como ela se dá no mundo, né? E aí nós temos essas duas formas, o existencialismo cristão, que parte do cristianismo, e o existencialismo ateu, que parte da negação de Deus, né? Que é o existencialismo do século XX, do Sartre, por exemplo. E aí nós temos também o absurdismo, que fala justamente da inabilidade humana, daí a questão, né, não do logicamente impossível, mas do humanamente impossível de encontrar o sentido. E aqui o Camus faz essa relação com o Sísifo, no mito de Sísifo, né, do Sísifo que rola uma pedra para o topo do monte e no final do dia ela volta para a base. E ele faz esse trabalho ao infinito. Esse trabalho do Sísifo é absurdo? Não tem sentido algum, mas ele faz. Isso é comparável à vida. Então a vida possui o mesmo sentido do Sísifo e o seu trabalho, e o seu castigo eterno. Então por isso o título do livro e essa menção ao mito de Sísifo.
E o niilismo, que trata justamente do nihil, né, que significa nada, nihil, nada, por isso é a teoria do nada, mas nada em relação a quê, né? Nada em relação aos valores absolutos, aos princípios absolutos, às verdades absolutas, porque para o niilismo há várias formas, há várias leituras, e aqui, né, quando tu fala de niilismo não é tão simples assim, porque é um termo utilizado por muitos autores em sentidos diferentes, mas se nós pegarmos o Nietzsche, por exemplo, ele fala, segundo Deleuze, né, em 4 formas de niilismo: o niilismo negativo, reativo, passivo e ativo. Cada niilismo tem um significado diferente, então niilismo não significa simplesmente ser pessimista, etc., né? Essa forma se encaixa numa das 4 formas. Então, falar niilismo é isso, não é tão simples assim. Mas o niilismo, de modo geral, assim, mostra a decadência dos valores ocidentais, dos grandes valores tidos como as grandes verdades. Então, diante dessa breve explicação, né, vamos às perguntas. Se eu perguntar, então, para um existencialista cristão, um ateu, um absurdista, um niilista, há algo como um sentido ou objetivo? Vamos às respostas. Existencialismo ateísta, sim. Existencialismo monoteísta, sim. O absurdismo, talvez. Niilismo, não. Não vou explicar cada uma delas, ou até depois, se vocês tiverem interesse, eu posso pegar uma dessas perguntas e aí fazer o vídeo sobre essas perguntas, né? Uma pergunta específica, e aprofundar o porquê eles pensam dessa forma. Aqui é apenas título de exemplo mesmo, né? Que eu queria mencionar um pouco das respostas a essas questões que tratam justamente do tema central do vídeo, que é a questão do sentido da vida. Pergunta número 2. Há algum significado, sentido inerente no universo? O existencialismo ateísta, não. O monoteísta, talvez, mas o indivíduo deve ter fé em Deus e acreditar que sim, que há. O absurdismo, talvez, mas o homem nunca descobrirá. E o niilismo, não. Pergunta número 3. A busca pelo sentido da vida possui sentido? Deve ser feita? Existencialismo ateísta, não. O sentido deve ser individualmente construído e não buscado. Existencialismo monoteísta, sim. O absurdismo, sim, mas não com certeza. E o niilismo, não. Pergunta número 4. A construção de algum sentido da vida particular para o indivíduo deve ser feita? Existencialismo ateísta, sim. Eis o objetivo do existencialismo. O existencialismo monoteísta, sim. Eis o objetivo do existencialismo, mas este sentido deve incorporar Deus. O absurdismo, sim, sendo este um sentido pessoal e que encara o absurdo. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, né? Diante da pergunta, a construção de algum sentido particular deve ser feita? Para o absurdismo, sim, mas sendo este um sentido pessoal e que deve e que encara, né? Que deve encarar o absurdo. Então, o absurdismo, o absurdista, né, ele deve aceitar o absurdo. E no momento que ele aceita o absurdo, ele se liberta. É possível ser feliz e ser absurdista? Sim, no momento que tu aceita o absurdo, aceita aquilo que é. Essa inabilidade, né, humana. Porém, não há como verificar se o sentido construído por nós é equivalente ou se encaixa com algum possível sentido inerente ao universo. E o niilismo diria, diante dessa pergunta, não, pois não há significado algum para ser criado, né? Daí o nihil, né, o nada. E por fim, a última pergunta: há alguma solução para o desejo instintivo do ser humano por buscar algum sentido na vida? O existencialismo ateísta, sim, a criação de um sentido individual. O existencialismo monoteísta, sim, a criação de um sentido individual que envolva Deus. Então vocês percebem, né, que a diferença do primeiro existencialismo ateísta com o segundo monoteísta, o cristão, é que o segundo sempre incorpora Deus aí na jogada e o primeiro não, né? De modo geral, óbvio. O absurdismo diz o que sobre essa pergunta? Talvez a criação de um sentido individual, mas que não entre em conflito com algum sentido inerente, se existir algum, ou seja, que se reserve somente à vida do indivíduo sem dizer respeito ao suprassentido. E por fim, o niilismo, não. O niilismo é fácil aqui, né? É não para tudo, né? Basicamente.
Bom, gente, então, como eu disse, o vídeo voltado ao sentido da vida, por isso quis mencionar um pouco dessas respostas aqui, que vocês encontram no tópico absurdismo na Wikipédia, e aqui, então, um breve resumo para mencionar um pouco essas questões. Pessoal, então fica como dica de leitura hoje esse livro aqui do Camus. É um livro curto, é um livro riquíssimo e é um dos grandes livros desse grande autor do século XX. E lembrem também do convite que eu fiz no início do vídeo para vocês conhecerem a estrutura e se tornarem meus alunos, se ainda não são, né? Porque nós temos aí mais de 1000 alunos já cursando aí Filosofia 360 graus comigo. Então você poderá ser o próximo aluno e aprender filosofia comigo. Então fica o convite, forte abraço e até o próximo vídeo.